Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre as bem-aventuranças de Jesus. Gostaria de citar todas elas, aplicando as situações de hoje em dia. Vejam só, começa as bem-aventuranças da seguinte maneira: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejam só. Bem-aventurados os humildes de espírito. Vejamos o que é humildade. Humildade é a certeza de que alguém ou você não é superior a ninguém. Que todos nós somos dependentes de Deus, que temos nossas falhas e que precisamos sempre de ajuda quando precisarmos de ajuda. Vejam só. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos aplicar a humildade aos intelectuais, principalmente da internet, de redes sociais. Vejam só que hoje em dia o juízo, a condenação, a sentença e a execução são dadas por esses intelectuais a grupos políticos, para artistas ou para qualquer problema social de ordem de violência, tudo. Mas vejam, quando se ocorre o juízo, a sentença e a condenação, principalmente numa rede social, isso pode levar a um efeito dominó. É necessário que hoje em dia, principalmente hoje em dia, a união entre todos. É tão mais fácil condenar do que ensinar. É mais fácil condenar do que chegar e ver o porquê que aconteceu aquilo. É claro que é gritante os erros da classe política, a violência, a sensualidade, principalmente da mulher, é gritante nos dias de hoje. Só que a humildade nos leva ao silêncio, nos leva à meditação, levando em conta o que acontece, levando em conta ao erro e, frente ao erro, o humilde chegar a aprender para ser uma pessoa melhor. E vejam que as pessoas hoje em dia, com uma autossuficiência incrível, uma arrogância intelectual, fazem questão de viver na obscuridade diante de Deus. E Deus, para essas pessoas, vive também na obscuridade. Vejam que o mundo se tornou um centro de informações, fazendo com que as pessoas acelerem seus julgamentos
E isso está se tornando um perigo imenso, um problema muito sério. Então, vejam que no começo eu disse que humildade é a capacidade da pessoa parar e fazer com que ela veja o quanto ela pode melhorar diante de uma adversidade. Agora, vejam só. Uma outra bem-aventurança é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Vejam o problema social que ocorre no mundo todo, que são os refugiados. Pessoas morrendo em desertos, pessoas morrendo afogadas nos oceanos, crianças morrendo afogadas nos oceanos, devido a regimes totalitários, guerras simplesmente brutais, fazendo com que as pessoas percam o sentido de país, percam o sentido de moradia e fazem com que vão procurar um outro lugar fora do seu país. E derramam lágrimas para fazer isso, e lágrimas de sangue. São pessoas pobres que não têm aonde morar. Então elas fogem para evitar mais mortes, principalmente nas suas famílias. Agora vejam, as pessoas que choram devido às vítimas que ocorrem durante o ano todo, devido a assassinatos cruéis, gratuitos, feitos por marginais. Então isso é um outro motivo que leva as pessoas a derramarem também essas lágrimas de sangue, devido à falta de segurança que o governo, principalmente o governo de países subdesenvolvidos como o nosso, fornecem para nós. Apesar que a polícia, dependendo do estado, ela é muito boa. O problema é que a polícia prende e a justiça solta. Sofrimentos em hospitais. Vejam que hoje em dia é imensa a gama de fazer com que as pessoas chorem as suas angústias. Agora vejam bem. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É mais fácil hoje em dia responder a uma agressão do que fazer um ato de paz para se tentar manter uma concórdia. É incrível como a mansidão é mal vista hoje em dia. Pessoas cordiais, pessoas pacíficas são confundidas como bobas, trouxas dos outros, que não têm personalidade. Mas vejam, eu cito alguns exemplos muito importantes, como Gandhi, Mahatma Gandhi e Martin Luther King, com os seus movimentos revolucionários. Gandhi, com a sua agressão em relação à Inglaterra, que dominava a Índia, sobre a não agressão, serem pacíficos, não agredindo. E Martin Luther King, pela luta pelos direitos raciais dos negros dos Estados Unidos na década de 60. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Uma vez eu vi um vídeo de um ladrão tendo os seus 10 dedos decapitados por uma machadinha
através do agressor. Os 10 dedos ficaram em cima dos tijolos aonde a vítima colocou as mãos. Foi uma coisa horrorosa. Não é muito melhor chegar e tentar recuperar o ladrão do que chegar e não ter um pingo de misericórdia e fazer o que ele fez? Eu sei que é muito fácil falar e não estar na pele, né? Mas a justiça foi feita para punir os culpados. Então, é importante que as pessoas que querem a misericórdia querem também o quê? Justiça. E quem faz a justiça são as leis do homem. Justiça divina é algo totalmente diferente da justiça dos homens. A justiça dos homens é falha e a justiça de Deus ela é perfeita. O que eu quero dizer é que a misericórdia ela está ao alcance de todos. Parem, pensem, reflitam e tenham misericórdia do seu próximo como você gostaria de ter misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui essa bem-aventurança está muito ligada aos bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Logicamente, quem é misericordioso é pacífico também. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Vejam que aí eu cito os cristãos que estão sendo martirizados na China, na Índia. Isso é só o início de um futuro que não está longe de acontecer. Com a nova ordem que está se formando e com o surgimento maléfico do anticristo. Provavelmente ele ainda não está no mundo, mas existem representantes do sistema da nova ordem. Não se impressionem, mas, como se diz na gíria, a fumaça de Satanás já está nas igrejas. Não importa quais são, se é a católica, a evangélica, infelizmente já está nas igrejas. Com o decorrer do tempo, se não houver uma adesão global dos cristãos para formar uma coalizão para suportar o governo do anticristo, porque vai existir esse governo, a situação vai ficar insustentável. Então vejam, cristãos da China, resistam. Façam reuniões como os primeiros cristãos da história faziam em Roma, às escondidas, mas não parem, não enfraqueçam sua fé. Mantenham o bom combate, combatam com o bom combate, perseverem na oração. Não abaixem a fé de vocês, porque é isso que o sistema quer. E falo isso também para os cristãos da Índia. Não parem, continuem, perseverem. Cristãos da China e da Índia, louvem a Deus, continuem louvando a Deus e disseminem o nome de Deus. Façam novos cristãos,
façam novas criaturas em Cristo. Muito obrigado. Quem gostou, dê um like. Se quiserem, se inscrevam no meu canal e façam perguntas para mim, que eu gostaria muito de discutir esse problema com vocês. Muito obrigado.